Olá, eu sou o Juliano Costa e nós vamos neste vídeo continuar a segunda etapa da explicação da configuração de um delivery, ok? Nós vamos falar agora sobre horários. Lembrando que a logomarca que eu coloquei no vídeo anterior que você assistiu está aqui, ó, certo? Só para lembrar. Pois bem, nós temos dentro do horário de funcionamento da empresa, né, nós temos horário de delivery e horário de funcionamento. Qual a diferença dos dois? Existem algumas empresas que abrem numa certa ocasião, num certo horário, e funcionam como delivery em outro horário, um pouquinho além do horário de abertura. São pouquíssimos, são raras as empresas que fazem isso, ok? Porém, né, a maioria, 90% das empresas, elas abrem o funcionamento para clientes, né, a abertura para atender clientes, no mesmo horário coincidido com o delivery, tá? Então vamos lá. Então vamos imaginar que a pizzaria do Maneca abra para atender o seu delivery às exatamente 19 horas da noite e feche à meia-noite. Vamos entender dessa maneira, ok? Vamos lá, como é que a gente faz? A gente vai em horário de delivery, eu já cadastrei e já salvei toda a minha configuração, né, do vídeo anterior. E você vai entender agora como cadastrar o horário de delivery. Lembrando, você só vai cadastrar horário de funcionamento se o delivery funcionar em um horário distinto. Você aprendendo a cadastrar e configurar adequadamente o horário de delivery, você vai entender que da mesma forma funciona o horário de funcionamento, ok? Vamos lá, vamos chamar o horário de delivery de noturno, né? Por quê? Eu poderia mudar aqui? Poderia colocar horário de almoço, né? Poderia colocar horário diurno, poderia colocar horário final de semana, né? Existem restaurantes que só atendem delivery no horário de final de semana. Você pode estabelecer aqui um nome para que facilite a sua interpretação para a localização desse horário. Se você quiser fazer uma edição futura, né? Eu quero modificar os dias, as horas que eu atendo, não quero mais trabalhar nessa data, quero trabalhar naquela, enfim. Você justifica nessa parte aqui. Então vamos chamar de noturno, né? Horário noturno, porque eu atendo noturno das 19 à meia-noite. Agora nós vamos definir a hora aqui embaixo, né? Já vamos falar sobre ela. Vamos definir aqui os dias da semana que nosso delivery atende, tá? Então a pizzaria do Maneca, que é um exemplo aqui genérico, atende, digamos, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Vamos entender que o sistema, que a empresa não abre no sábado e no domingo. Que a pizzaria do Maneca só atende de segunda a sexta, das 19, nós vamos apagar esse aqui, né? Vamos lá. E vamos colocar aqui 19 horas e também os milésimos de segundo. Para sistema como o aplicativo do Esfomeados, é essencial que até os milissegundos sejam citados ali. E vamos entender que ele fecha à meia-noite. Aqui eu coloco uma questão. Nós devemos entender que popularmente, que humanamente, a meia-noite seria a 0 hora, né? O que é a 0 hora para nós entendermos? É 0 hora. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso é meia-noite para nós humanos. Porém, para um sistema que funciona completamente com a lógica e a programação, ele não entende que meia-noite é meia-noite. Meia-noite é 0, 0, 0, 0. Se ele interpretar meia-noite como sendo 000000, ele está dizendo que esta hora vem antes desta hora. Ou seja, como se fosse o início e aqui o fim, né? E não como tem que ser o sistema, início e fim, ok? Então ele iria trocar. Então, para que o sistema interprete corretamente esta hora, ele entende que a meia-noite seriam as 23h59 minutos e 59 segundos, ok? Então é por esta razão que a meia-noite você tem que interpretar dessa maneira e não 000000. Ok? Feito isso, eu salvo, né? Vou salvar o horário, né? Ó, salvou, pronto. O meu delivery vai abrir em horário corretamente adequado para o seu funcionamento. Agora vamos colocar aqui, tá pronto, tá pessoal? Agora vamos entender que o restaurante resolveu abrir no sábado de meio-dia, tá? No sábado, vamos colocar que ele vai abrir agora na sexta e no sábado ao meio-dia. Então nós vamos colocar um novo horário. Ele vai permanecer atendendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta
durante este horário, das 19 à meia-noite, e ele também vai funcionar na sexta-feira e no sábado, num outro horário. O sistema aceita eu cadastrar mais de um horário? Sim, o sistema aceita eu cadastrar quantos horários eu quiser. Então nós vamos fazer aqui um adicionamento de horário. Vamos chamar esse horário aqui de almoço, ok? Almoço. Vamos determinar aqui que o horário do almoço abre na sexta e no sábado e vamos colocar então o horário. Supondo que seja às 11 horas e 30 minutos, é o horário que o restaurante abre para o seu delivery, né? Para fazer as entregas das marmitas, e termina às 14 horas da tarde. Aqui não tem segredo nenhum, né? Marquei a data que ele atende, os dias da semana, dei um nome a ele e coloquei o horário. Ok, feito isso, salva e pronto. Simples assim. Agora vem uma questão, pessoal, a mais importante de todas. Digamos que a empresa atenda das 19 horas, vai acontecer, né? Muitas empresas não fecham à meia-noite, fecham depois da meia-noite o seu delivery. Isso aqui é considerado correto? Sim e não. Eu vou explicar para vocês como cadastrar um restaurante que ele atenda de um horário de um dia e termine no horário do dia posterior, que é depois da meia-noite. Então vamos imaginar que a pizzaria mudou o atendimento para das 19 às 1 da manhã do dia posterior. Como fazer isso? É bem simples, pessoal. Primeiro vamos entender, vocês concordam comigo que às 19 horas da segunda-feira até às 23h59 da mesma segunda está no mesmo dia. A partir do momento que eu tiro o 23h59 e coloco aqui 1 hora da manhã, o sistema está entendendo, por exemplo, para esta segunda-feira, né, os demais a mesma coisa, está entendendo que eu abro às 19 e eu fecho antes de abrir, ok? Então está errado esse pensamento, nós devemos consertar da seguinte maneira. Sempre ele vai fechar à meia-noite considerando o 23h59, que eu acabei de explicar para vocês há minutos atrás, e você deverá cadastrar um novo horário, né? Então nesse horário eu vou chamar de noturno também, vou copiar aqui e vou colocar aqui, noturno também, só que vamos mudar o nome para não confundir. Então noturno depois da meia-noite, ok? Noturno, ou melhor, após, né? O noturno após meia-noite, tá? Após 24 horas. Os dias que eu atendo depois da meia-noite são segunda a sexta. Só que aqui, se eu marcar segunda e colocar aqui 0 hora, o que o sistema vai entender? Que eu abro na madrugada de segunda-feira, que seria praticamente depois da meia-noite do domingo. E não está certo, porque eu não abro nem trabalho no domingo. Então o que eu devo marcar? Eu vou colocar a primeira hora que vocês vão entender melhor, tá? Ele abre então, ele reabre, ele continua na verdade esse horário. Ó. Ele terminou às 23h59, e por 1 milésimo de segundo, 1 milésimo só de segundo, que é esse segundinho final, ele fechou e reabriu o sistema, é um milésimo de segundo, à meia-noite, né? Que é a meia-noite do dia posterior. E ele fecha, como eu havia citado no exemplo, né? Na suposição, que ele fecha 1 da manhã. O que eu devo mudar é que, ao invés de eu acrescentar aqui segunda, eu vou acrescentar a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Por que o sábado? Porque a meia-noite, a 1, é do dia posterior. Então, esse sábado é praticamente relacionado à sexta-feira, né? A sexta-feira deste restaurante. Então, aqui significa não que ele abre de terça a sábado, mas que ele abre de segunda a sexta, porém um novo horário, né? Que junta a esse horário anterior. É só a continuidade do horário anterior, para que ele possa funcionar, então, da meia-noite a 1 da manhã. Feito isso, você vai salvar. Ok, o seu sistema de delivery está funcionando de uma forma completamente automatizada e pronta para atender o seu cliente final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.